iniciar, mas acredito que o pessoal vai entrando durante. Por enquanto, o pessoal está chegando ainda. Tá Aqui ok. tem alguns poucos que iniciaram com a gente, mas a galera irá entrar durante aí. Tá ok. Eu vou. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aí a sala 3, a sala de mentoria de vendas, funil de vendas com a Bruna Eugênia. A Bruna está aqui com a gente já, pessoal. Tem a galera da equipe inovativa. A Bruna aí tá já dando um tchauzinho aqui. Já já ela será chamada para bater um papo com quem está nos acompanhando. Estamos aqui também com a Duda da Inovativa, o Thiago Ponte e a Ximene, que também fará uma dinâmica bem bacana aqui ao final. Pessoal, sejam muito bem-vindos nessa nossa noite de feriado, né? Uma noite aí especial e é uma noite bacana aí para que a gente possa interagir, tirar dúvida e evoluir, claro, bastante aí com os seus negócios, com a sua ideia. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho o que é a Inovativa, iniciar com vocês aqui uma breve apresentação. Gostaria que vocês confirmassem se está aparecendo aí para vocês. Tá ok a imagem aí? Fechou? Pessoal, a Inovativa é um hub de inovação que promove aí um conjunto de iniciativas e apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo inovador no Brasil. Galera, é um hub que conecta, que traz mentores de ponta a ponta no país. E a Inovativa não é só isso, tá? Ela tem aí grandes iniciativas que estão aí fazendo a diferença no impacto da inovação, do empreendedorismo, das startups no Brasil. E vocês vão ficar sabendo, se liguem aqui, o tamanho que é isso, né? E como que é bacana participar desse processo, assim como hoje aqui nessa sala de mentoria, onde vocês terão contato com a Bruna. A Inovativa tem vários projetos, então a iniciativa inovativa, ao qual estamos aqui nesse momento, né? A Inovativa de impacto é algo super bacana que envolve aí o impacto social, o impacto socioeconômico também, tá? Ambiental. E, galera, inovação e impacto são sinônimos, tá? Então, conheça um pouco dessa iniciativa. Todas elas que eu estou falando aqui, nós vamos compartilhar os links. Está no site da Inovativa, tá, galera? Mas outra grande iniciativa é essa iniciativa Experience, um processo muito bacana também, que vocês precisam conhecer. Nós temos depois o Inovativa Conecta, tá? Que faz parcerias com grandes empresas. Outra sensacional, o Powered by Inovativa, tá? Que replica essa metodologia, tem muito conteúdo, muita atuação regionalizada, tá? A ideia é desenvolver e dar apoio a programas de inovação, empreendedores no Brasil, tá? E a comunidade inovativa, ao qual nós estamos aqui representando, né? Vou falar um pouquinho da comunidade inovativa já, como que funciona, né? Eu sou agente aqui, Rodrigo Marudi, agente do interior de São Paulo. Nós temos aqui os líderes, temos os aluminais, enfim, vou explicar rapidinho para vocês. E grandes eventos também, galera. Eventos, séries especiais de webinários, blog, e-books, cursos online e muito conteúdo. Galera, assim, eu que sou docente, estou na área, curto muito ver conteúdos e cursos. Vi os cursos que tem aqui na Inovativa, fiquei assim muito tentado a já iniciar vários, né? Eu sei que a nossa vida é muito corrida, mas se organizem para ver alguns, para acompanhar. Galera, conteúdo de primeira, tá? Acompanhem. E, enfim, nós temos aqui, ó, vocês estão vendo 21 líderes alumni. É a galera que já estava aqui na Inovativa, tem o know-how e está passando esse conhecimento e trazendo aqui para nós, dando esse apoio na comunidade, tá? Então, o alumni dá um apoio para o líder e para a gente, tá? O líder aí que tem esse papel de conectar a galera da região, nas regiões que nós estamos representados, como aqui na região sudeste, tá? Abraço para o grande Marcos. E de São Paulo aqui, puxar o saco do nosso líder, e 72 voluntários, agentes, agentes, estamos aqui também para conectar esse ecossistema, seja nas micro-regiões, nas cidades, e trazer esse conteúdo, os eventos e muita informação para vocês. E hoje aqui linkando com mentores, galera. Bom, para dar um overview, mais de 1.000 mentores voluntários, 12.000 projetos submetidos, 3.000 startups treinadas. E o que isso ocasionou? 1.263 startups aceleradas. Galera, o maior programa de startups aí da América Latina. É uma honra estar participando disso. Então, espero que vocês fiquem também, assim como a nossa energia possa passar para vocês,
de animação e de estar honrado em participar de algo tão grandioso que a gente precisa para o nosso país, né? Bora fazer a diferença aí, galera. E então nós temos aqui 1.095 startups aceleradas pela Inovativa Brasil e 68 pelo Inovativa de Impacto, aquele programa que eu quero que vocês conheçam depois no link aí nosso, tá? Galera, prêmios aí 2015, Prêmio de Inovação e Gestão Pública, 2016, Melhores Aceleradores de Startup pela AB Startups, 2017, né, o Benchmark de Política Pública, 2019, Top 1 no ranking de ecossistemas de startups, 2020, top 1 no ranking de ecossistemas de startups. Galera, então é muito reconhecido, tá? E para completar aí o nosso jabá, nós temos aí o Ideias Power Inovativa, inscrição até 14/3. Se você tem um celular que lê QR Code, aponta aqui para a tela agora, você já pega o link, tá? Ou nós vamos também colocar, tem embaixo aqui, ó, tem um encurtador de link aqui para vocês pegarem, e vamos colocar aqui no chat para quem quiser saber também depois um pouquinho mais dessa iniciativa, tá, galera? Mas sigam aí, se liguem, que tem muita coisa bacana, tá? O Programa de Aceleração da Inovativa Brasil, esse que nós temos aí startups aceleradas em todo o Brasil, ele funciona através de nossos parceiros aí do Inovativa de peso, tá, pessoal? Então, vocês estão vendo aqui a B Startups, né, a Prontec, BNDES, Senai, galera, muita coisa bacana, muita gente reunida aqui para fazer acontecer e apoiadores aí, tá? O Distrito, nossa, galera fenomenal, né? A Rede, Rocket, Liga, Anjos do Brasil, pessoal, muita coisa bacana. Vocês estão vendo que é algo sério, que traz impacto mesmo, tá? E pela quantidade de startups que vocês viram, né? É algo que funciona, dá certo, então bora aí participar. Veja quem já fez negócio aqui com startups do Inovativa, para vocês terem ideia. A Vale, Guatemi, Nissan, Natura, galera, muita gente conhecida, né? Bosch. Então, fiquem ligados, né? Olha os contatos que vocês podem ter, né? Isso é muito legal, é sensacional. E como era o ciclo de aceleração no Brasil, né, pela Inovativa até 2020? Ele era dividido nessas duas grandes etapas aqui, tá? A chamada para inscrições e, efetivamente, a aceleração. Então, nós tínhamos aí aproximadamente 1.000 startups que eram inscritas e até 160 startups aceleradas, tá? E ali nós tínhamos uma que recebia, né, o recebimento do selo de startups. Quem passava por esse funil, essas 160, recebia o prêmio. A Inovativa cresceu e com ele o ciclo 2021, né, desse primeiro semestre, tem um novo formato. E é isso, para fechar aqui essa breve apresentação, é isso que eu queria trazer para vocês. Qual que é esse novo formato, tá, pessoal? Só para todo mundo ficar ciente. Então, no ciclo 2021, a chamada para as inscrições, tá? É o ponto inicial. Depois nós temos desse processo seletivo, temos a aceleração, que são 400 startups aceleradas. Então, galera, é muita gente. Vocês viram que aumentou o programa, cresceu muito para atender a demanda, para atender a necessidade e para ajudar esse ecossistema nacional. E aqui tem trilhas temáticas, mentorias individuais, a Inovativa Day, seleção, isso traz uma segunda seleção, tá? Nessa 400 startups aceleradas, que são as 160 startups graduadas. Aqui rola essa segunda etapa, tá? Que são trilhas temáticas, concursos, mentorias individuais especializadas e o Inovativa Experience. Galera, daqui é o sucesso. Então fiquem ligados, tem aí um tempinho ainda para se inscrever, eu vou falar disso já, tá? Mas qual que é o perfil da startup que nós buscamos, tá? Startup no estágio de validação com MVP, operação, tração e escalonamento. Empresas desenvolvendo soluções inovadoras em produtos ou serviços. Startups de qualquer segmento com modelos de negócios inovadores ou que sejam escaláveis, galera. Fiquem ligados nisso. Algumas pessoas se perdem um pouco nesse sentido aqui. E que possuam um mercado de tamanho representativo com potencial de crescimento, negócios que estejam em busca de conexão com o mercado e investidores. Galera, o ciclo de aceleração ele tem 4 meses, tá? E as mentorias individuais e coletivas com especialistas, tá? Então é dividido nessas duas etapas. Conexão com executivos de grandes empresas, mentores, investidores e atores do ecossistema de empreendedorismo, ok? Bom, etapas da aceleração. Primeiro, a inscrição de 8/3
isso já foi, né? Até 5/4. Galera, se liguem aí, tá acabando. Tem um tempinho ainda, até 5/4, tá? Divulgação de selecionados, 26/4. Webinar de apresentação, 27/4. Etapa de aceleração, 26. E aí temos a quinta etapa da conexão, de 12/7, 12/7 a 9/8. E o evento inovativo Experience, 31/7 a 9/8. Tudo isso que eu falei, apesar de estar sendo um pouco rápido aqui, para a gente já dar o foco para a Bruna, tá, pessoal? A ideia é que vocês fiquem empolgados também para participar, então se inscrevam até 5/4, tá? E onde estão os nossos mentores, pessoal? A galera de peso, de novo, né? A Amazon, Banco Safra, BNDES, SBT, Cielo, Mercado Livre. Bom, olha a galera que está junto aí. Benefícios para startups, descontos exclusivos para startups que concluem todo o ciclo de aceleração, acesso somente após a conclusão, e grandes marcas, serviços e produtos diversos, como o armazenamento em nuvem, softwares de gestão e muito mais. Eles conseguem isso com esses apoios sensacionais. Pessoal, eu vejo gente aqui que decola com esse apoio que eles recebem, tá? Principalmente na nuvem. É caro, pessoal. Hospedar na nuvem é caro. Vai por mim. Então, pessoal, para fechar, venha fazer parte do maior programa de aceleração do Brasil e ter uma rede colaborativa eficiente e que dá resultado, tá? Dúvidas? Vão mandando aqui para o chat, nós vamos interagindo com vocês, mas enquanto isso eu passo aqui para o grande Thiago Ponte já fazer a abertura junto com a Bruna e bora para frente, pessoal. Muito obrigado. Os endereços, os links estão aqui. Eu paro de compartilhar e seguimos aí com o grande Thiago. Pessoal, obrigado e tenham uma ótima noite e bora explorar o máximo possível aí o contato com a Bruna. Valeu! Obrigado, Rodrigo. Valeu. Como o Rodrigo disse, pessoal, quem tiver dúvidas sobre o programa, quem tiver um pouco de interesse, enfim, quiser compartilhar, conversa com a gente aqui no chat. Tem até segunda-feira para a gente fechar as inscrições desse ciclo. Então, fica à vontade para bater um papo enquanto a Bruna apresenta para a gente o conteúdo, tá? Bom, meu nome é Thiago Ponte, eu sou agente da Inovativa aqui da região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, assim como o Rodrigo. Mais precisamente, eu fico em São José dos Campos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Queria pedir para todos, se possível, que abram as câmeras, que interajam conosco. Esse, mais do que nada, é um evento de networking. É para a gente se conhecer, para a gente bater papo. Não é todo dia que a gente tem uma pessoa do gabarito da Bruna compartilhando com a gente um conteúdo tão bacana e tão relevante, né? Para empreendedores como nós, todos. Então, quanto mais a gente tornar essa relação mais pessoal e mais próxima, a gente consegue gerar mais valor. Agradeço se todos puderem interagir ao máximo. A gente tem outras 2 salas acontecendo nesse momento, tá? Além dessa daqui, que a gente vai falar de funil de vendas, tem uma outra sala de mentoria paralela, de validação de modelo de negócios, outra sala falando de marketing digital. Não saiam dessa sala, fiquem aqui com a gente. Tudo vai estar disponível depois no YouTube para poder acompanhar, quem tiver curiosidade, tá? Aí já perdi um, o Roberto saiu. Não devia ter anunciado. Então, mas quem quiser ficar aqui com a gente, pode compartilhar, depois todo o conteúdo do evento vai estar disponível no YouTube, assim como das outras regionais. A Inovativa faz um trabalho super bacana nesse sentido. Peço que mandem suas perguntas no chat desde já, apenas um pedido, preferencialmente, se puderem escrever o seu nome e quero falar a pergunta, a gente abre o microfone na ordem de quem mandar a pergunta para poder interagir diretamente com a Bruna. É mais bacana essa forma de interagir e fazer a pergunta, porque a interação se torna mais completa, né? Mas quem não tiver, não tem problema, escreve para a gente, quero que façam a pergunta por mim, junto com o seu nome, e coloca a pergunta que eu apresento para a Bruna, algum dos colegas aqui, a gente interage com ela em seu nome, tá bom? Vou apresentar a Bruna rapidamente. Bruna Eugênio, apaixonada por tecnologia e pela área comercial, onde ela atua há 17 anos, faz parte de equipes de empresas multinacionais e nacionais, principalmente no setor de tecnologia da informação. É formada em marketing, MBA executivo e mestrado em administração, com uma linha de pesquisa e inovação. Ela já deu um spoiler para a gente que vai falar um pouco mais da pesquisa que ela está fazendo durante a apresentação junto com vocês. Sempre atuou em vendas B2B e desenvolveu equipes comerciais baseadas em técnica, processo, análise estratégica de números e indicadores de performance. Bruna pesa por despertar o protagonismo nas pessoas e, através disso, alcançar resultados de forma efetiva. Ela atua em empresas como Dell, TOTUS e Lynx, e atualmente é vendedora sênior do projeto de expansão Latam da Insider, uma startup sediada em Singapura. Então, totalmente conectado com o nosso tema aqui. Bruna, fica à vontade, a gente vai ter uns 30 minutinhos aqui de apresentação, talvez um pouco menos, e ao final a gente faz uma rodada de perguntas com vocês, tá? Por favor, interajam conosco. Vai lá, Bruna. Oi, gente, boa noite. É sempre muito bom estar com Inovativa, falando de um tema que eu sou completamente apaixonada.
E eu espero, ao final desse papo rápido, desses 30 minutos, fazer com que vocês se apaixonem um pouquinho pelo tema de vendas, que parece um bicho de 7 cabeças. E, na verdade, não é tanto assim. Mas vou tentar aqui falar de uma parte específica, que é sobre funil de vendas. Isso é um pedacinho muito pequenininho dentro do contexto de vendas, mas eu vou tentar clarificar essa parte mais processual para vocês, tá? Deixa eu compartilhar minha tela para vocês. Deixa eu só abrir aqui. E aí, eu preparei um material, ele vai guiar um pouco o nosso bate-papo, tá? Mas, como a galera falou, fiquem super à vontade para vocês mandarem perguntas no chat. Eu vou tentar deixar um espacinho no final para a gente conseguir aproveitar e se falar também e clarificar um pouco mais, se necessário. Vocês estão enxergando a minha tela? Beleza. Maravilha. Gente, antes de eu começar e entrar um pouco no conteúdo, eu vou falar um pouquinho sobre o meu know-how também. Eu vou deixar esse link vai estar em todos os slides que eu vou passando. Se vocês quiserem divulgar esse link, fiquem à vontade também para fazer isso. Eu quero conhecer um pouco mais de vocês. Faz parte de uma pesquisa minha de mestrado que eu estou fazendo para entender um pouco mais dentro de todas as etapas das fases de crescimento de uma startup e dos desafios que todos os empreendedores passam, aonde que a venda se encaixa e aonde que estão os desafios dentro desse contexto. Então, aqui tem algumas perguntas que me ajudam a conhecer um pouquinho de vocês. Se vocês puderem responder, se vocês puderem divulgar esse link, seria muito legal. No meu LinkedIn, eu vou estar divulgando um sorteio para quem responder essa pesquisa, vai deixar e-mail lá e tal, para a gente se falar, e aí eu vou sortear para uma mentoria exclusiva comigo de 1 hora. E aí fica uma coisa bem pessoal, bem legal para eu falar sobre vendas dentro do contexto bem individual, tá? Então, vou deixar esse link aqui. Quem quiser divulgar, quem quiser responder e participar disso, vai concorrer a 1 hora de mentoria comigo aí em breve. Bora lá. Rapidamente, por onde eu passei. Gente, eu vendi basicamente empresas de tecnologia ao longo da minha carreira. Aqui são algumas das marcas, das empresas que eu trabalhei ao longo de toda a minha carreira como vendedora e como gerente de vendas também, em algumas delas. Não vou focar aqui, quero focar mais no conteúdo que a gente tem para se falar hoje. Deixa eu falar para vocês por que eu conheço um pouquinho de startup e por que esse universo me encanta dentro do contexto de vendas, tá? Qual que é a minha experiência com startups? Eu trabalhei em 2 empresas, em especial, que tem dentro do seu ecossistema startups ou são startups. Eu trabalhei na Lynx como head de sales e eu era responsável por fazer a gestão comercial e por unificar áreas comerciais de startups que foram compradas pela Lynx. A Lynx é uma empresa líder no varejo nacional. Ela foi recentemente comprada pela Stone por 6,7 bilhões. E a Lynx Digital, que era uma unidade de negócio da Lynx, ela comprou algumas startups nas quais eu fui responsável por toda a estruturação comercial desse ecossistema de startups compradas, tá? Então, peguei startups que tinham seus processos de venda e tentei unificar isso em uma estrutura dentro de uma grande empresa. A Insider, que é onde eu trabalho hoje, ela é uma startup fundada há 8 anos atrás. Ela tem presença em mais de 26 países no mundo. A sede dela fica em Singapura e ela teve um investimento da série C em 2020 de 32 milhões de dólares, tá? Ela é investida da Sequoia. A Sequoia é super conhecida por investir em empresas promissoras, investiram no WhatsApp e no Google há anos atrás. Então, eu sou vendedora dentro da Insider e então hoje eu faço parte de uma grande empresa que deu certo, mas nasceu como uma startup. Que mais? Como eu não vou me prender aqui, um pouquinho do que eu estudei, quais foram as instituições,
Mas vamos ao conteúdo, que eu acho que é para isso que vocês estão aqui, e eu também quero falar sobre funil de vendas com vocês. Bom, o que a gente tem com relação a funil de vendas, que eu acho que é super importante a gente entender esse panorama. E normalmente a gente não entende esse panorama. E as vendas, elas acontecem quando esse panorama está muito claro na cabeça do vendedor ou na cabeça do ecossistema de venda de uma companhia, tá? Então, a venda, ela acontece quando 3 processos estão alinhados. E esses 3 processos não são os seus processos de venda. Não são os seus processos internos como companhia, né? Como empresa. O seu processo de venda, ele é um desses processos, né? Que é o seu processo interno. Esse seu processo de venda, o seu processo interno de venda, ele é um processo que é linear, ele é bem organizacional, ele é fluido, né? Ele é organizacional, ele faz parte da tua estrutura como empresa e ele é facilmente medido. Você consegue medir todas as etapas do seu processo de venda, que muitas vezes está estruturado dentro de um funil de vendas e tudo mais. Porém, a venda, ela não acontece simplesmente com você executando o seu processo de venda, fazendo com que o seu vendedor faça lá todas as etapas do teu funil de vendas. A venda não vai acontecer quando isso é bem executado. Isso é uma parte. 2 outras partes são super importantes para que a venda aconteça, que é o processo de compra do teu cliente, que ele é um processo interno, né, do teu cliente, ou seja, aquele processo lá de supply mesmo, né? Ele também é linear e ele também é organizacional e ele também é facilmente medido. Porque os compradores hoje, a área de compras de uma empresa, ela tem tudo muito orquestrado, tudo muito processual, eles são medidos, né? Eles têm compliance. Então, é muito fácil ser medido, acompanhar, é muito previsível, né? Isso é muito linear. Então, você consegue entender claramente como esse processo acontece numa linha do tempo. Além desses 2 processos, que é o seu processo interno, um processo de compra do seu cliente, existe o processo decisório, que esse processo decisório, ele é um processo onde ele acontece basicamente estruturado por pessoas, né? Existem várias pessoas envolvidas nesse processo de decisão. Ele não é um processo linear, ele é um processo emocional e não organizacional, e ele não é medido. É impossível você medir esse processo decisório. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Hoje, a gente vai focar no processo de venda, tá? Que é o seu processo interno, que é o seu processo estrutural, né, da sua empresa, lá, o funil de vendas, ele está aqui dentro. Esses outros 2 processos, eles são processos que são essenciais e a venda não acontece se você não tiver ligado nesses outros 2 processos. E principalmente, a venda ela vai acontecer quando esses 3 processos eles estiverem alinhados. Se você tiver um processo decisório dentro de um cliente, que o cara disse assim, puta, eu preciso dessa solução, eu quero comprar essa solução da Bruna, eu quero comprar essa solução do Thiago, você está com o seu processo de venda bem regulado, bem estruturado, proposta enviada, tudo feito com maestria. Se não existir um processo de compra dentro do seu cliente, você não vai conseguir fechar essa venda. Então, esses 3 processos têm que estar alinhados, tá? Eu acho que é importante a gente ter essa visão antes de qualquer coisa aqui. Legal. O que mais? Vamos falar, então, do processo de venda, que é o seu processo interno. Ele é parte do processo para tomada de decisão. Então, deixa eu só voltar uma coisa aqui na minha tela, gente. Espera aí. Um segundo, que eu perdi um ponto importante. Desculpem. Voltando rapidamente aqui. Compartilhar.
Bora lá. Voltamos. Então, vamos lá. Vamos falar desse cara. Estão vendo a minha tela aí? Estamos sim, Bruna. Fechou. Então, gente, dentro do processo de venda, o que é importante, tá? Existem 2 fatores chaves dentro desse processo de venda. Geração de lead, tá? Que é um dos fatores chaves, que é o mais importante para a gente criar venda, e um time de venda que preencha um abismo que existe entre o marketing e vendas. Eu vou falar sobre isso também, tá? Então, quando a gente pensa em vender e a gente está passando por um desafio relacionado à venda, a gente tendencialmente, a primeira coisa que a gente pensa é: eu preciso triplicar o meu número de vendedores e, consequentemente, eu vou triplicar o meu número de vendas, por exemplo, né? Esse pensamento ele é muito comum. Mas não, para eu conseguir triplicar as minhas vendas, eu preciso triplicar o número de leads qualificados. Então, esse panorama é muito importante. Legal, Bruna, mas ok, lead qualificado. Agora me fala um pouco sobre o lead. A gente acha que lead é uma coisa super simples e ele existe um único modelo de lead. E não, a gente tem pelo menos 3 tipos de leads e dentro do funil de vendas a gente precisa ter muito claro essa visão desses 3 tipos de leads, porque eles têm formas de serem atendidos e tratados de maneira diferente. E principalmente, eles são gerados de formas diferentes e eles são atendidos por pessoas diferentes ou minimamente por processos diferentes, tá? Então, existem 3 tipos de leads. O primeiro lead é o lead rede, tá? Ele é aquele lead bem tradicional, que é o que a gente mais conhece. É aquele lead que ele é gerado por campanhas de marketing, né? Eu vou lá, vou comprar mídia, vou fazer marketing digital, vou fazer um evento, vou fazer um webinar, vou ter um blog, né? Vou capturar lá leads, vou dar informação sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, enfim, todos esses canais, e vou ter empresas, clientes potenciais interessados para que eu possa trabalhar, tá? Então, é super importante para esse tipo de lead a gente ter muito bem definido o perfil do cliente ideal, qual que é o nosso mercado-alvo, para que a gente consiga ter uma linguagem de comunicação bem definida para esse mercado-alvo, para a gente conseguir fomentar esses leads, tá? O outro tipo de lead que a gente tem, que é um lead que também é conhecido, mas talvez menos do que o lead rede, é o lead alvo, os leads lanças. O que é isso? Ele é aquele lead que ele é oriundo de uma prospecção segmentada. Então, idealmente ele é feito por alguém dedicado dentro da empresa para essa atividade, né? E você vai ver aquele lead que é aquele cold call, né? Que a gente vai ter lá alguém criando uma listagem de cliente, ligando para esses clientes, tentando qualificar esses clientes dentro de um processo de qualificação de outbound marketing, tá? Então, é importante a gente ter essa visão. Ela é uma prospecção ativa, existe um processo de nutrição também desses leads, mas ele é um processo, ele é um lead tratado por outbound marketing. O lead rede, que é o que eu falei anteriormente, ele é tratado por inbound marketing, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esses 2 panoramas. E o último lead, não menos importante, é o lead semente. Ele é um modelo baseado no boca a boca e no relacionamento, né? Esse é o lead mais valioso, é o lead que faz com que a gente tenha um maior número, a maior taxa de conversão, são esses leads sementes. Esse lead, ele vem oriundo de clientes felizes, clientes que estão satisfeitos, e eles vão gerar o quê? Clientes que vão renovar o contrato com você, são clientes que vão, que a gente vai conseguir fazer cross-sell, que a gente vai conseguir fazer upsell. Então, esses leads, eles fecham mais rápido, eles têm alta taxa de conversão, maior do que os demais, e o desafio aqui
é a gente crescer a preocupação com o sucesso do cliente, né? Então, a gente tem que reduzir churn, aumentar a satisfação do cliente para a gente conseguir gerar esse tipo de lead e aumentar as indicações de cliente e aumentar o material de marketing que a gente tem de clientes satisfeitos para gerar esse tipo de lead. Cada um desses tipos de leads, eles são tratados de funis de vendas completamente diferentes. Então, a gente tem que ter muito esse panorama. O funil de vendas para o lead rede, ele é aquele funil que a gente conhece, que eu acho que é mais tradicional aí na cabeça de todo mundo. Eu invisto em marketing, né? O meu time de marketing vai lá, faz evento, faz webinar, faz... sei lá, enfim, faz eventos. Agora a gente está no universo que não tem mais evento presencial, né? E aí vira tudo online, aí o webinar, enfim. Faz eventos online, presencial, em outra estrutura, faz o webinar e gera esses leads, né? Tem lá o blog, vai investir em mídia, né? Enfim, e vai gerar esses leads. Esse lead, ele vai ser, o cliente vai demonstrar um certo interesse. Olha, eu vi lá o blog, né, da tua empresa, eu vi esse conteúdo e tal, e eu me interessei, eu quero falar com a tua empresa, eu quero comprar o teu produto, estou interessada. Esse lead, ele não vai ser passado para o teu time de vendas. Esse lead, ele tem que ser tratado, ele tem que ser qualificado por um time de desenvolvimento de vendas, né? Então, esse lead vem gerado do time de marketing, ele passa por um time que faz o desenvolvimento desse lead, a qualificação desse lead, e só depois desse lead qualificado é que você joga isso para o time comercial, né? Para o time de sales. Então, existe esse time intermediário aqui, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também, que é super importante. Porque muitas vezes, o que acontece? Lembram lá daqueles 3 processos que eu falei? O seu processo interno, o processo de compra e o processo decisório. Muitas vezes o cara que diz assim, olha, eu estou interessado nessa solução. Ele não tem um processo de compra, ele está começando a explorar o processo decisório, ou seja, tem uma pessoa lá dentro da empresa, que é um iniciador, que está com uma necessidade, que está com uma dor, e ele foi atrás para dar uma sondada nisso, mas ele não tem budget, ele não tem processo de compras ainda definido, ele tem que convencer um monte de gente ainda dentro da empresa dele para tomar essa decisão, para comprar o teu produto. Então, esse cara veio lá de uma campanha de marketing, o teu time de desenvolvimento de vendas precisa entender esse momento e esse ecossistema antes de mandar para o time de vendas, ou seja, esse lead ainda não está qualificado, né? Entre várias coisas que a gente tem que validar nesse processo de qualificação, que eu não vou aprofundar aqui porque não é o nosso foco. O lead alvo, né? O lead lança, ele é trabalhado num funil diferente. Então, esse lead, quando ele vem para a tua empresa, né? Ele, na verdade, ele não vem, né? Você gera ele. Então, como que você gera ele? Você vai ter lá um perfil de cliente ideal, um mercado-alvo, você vai ter uma target list lá, né? Você vai ter uma lista com contas e tudo mais, com contatos. Muitas vezes o teu time tem que construir isso, né? Você tem que ir atrás disso, desses contatos e tudo mais. E aí você vai estruturar um processo onde você vai começar a aquecer esse lead. Você vai mandar e-mails, você vai tentar falar com esses contatos via LinkedIn, via cold call, de várias formas, né? Dentro de um processo estruturado, até você conseguir marcar uma reunião com esse cara, falar um pouco sobre a sua empresa, sobre o seu produto, enfim, ou gerar interesse. E somente depois disso, depois de validar que esse cara está qualificado da mesma forma, eu vou de fato ter uma oportunidade e vou passar esse lead para o meu time comercial seguir o processo e fechar a venda, tá? O lead semente, ele é um lead que ele é gerado e monetizado no sucesso do cliente. Então, eu tenho lá o meu processo de geração de lead, seja o rede ou o alvo, né? Então, esse cara entrou lá no meu funil, uma parte converteu, outra parte não converteu. Aquele que converteu, que virou cliente, esse cara vai me gerar esse lead semente, né? Porque ele vai estar satisfeito, porque ele testou meu produto, ele é usuário, ele gosta da minha solução,
E esse cara vai gerar material de marketing para mim e vai também me indicar no boca a boca. E você tem que estar com um processo muito bem estruturado para você conseguir manter a satisfação do teu cliente, conseguir fazer esse cara gerar material de marketing para você, para que você consiga gerar futuramente esses leads sementes, que são os leads mais valiosos, que têm uma conversão mais alta e que tem um ciclo de venda muito menor, tá? Bom, dado um pouco essa explanação sobre esse horizonte, esse pano de fundo, sobre os tipos de leads que a gente tem, para a gente ter essa noção e poder tratar cada um, né, como deve ser tratado, porque senão a gente trata todo lead da mesma forma e fica aí uma loucura, né? A gente não consegue converter, não sabe por quê, não tem esse entendimento dentro do funil de vendas. Dado que agora eu sei como é que funcionam esses leads, eu entendi que cada lead ele tem que ser tratado num funil de vendas específico, é importante a gente entender que o time de vendas, ele fecha vendas, ok, mas ele não atua sozinho, existe um abismo ali entre o time de vendas e marketing, né? E dentro mesmo da tua estrutura de vendas, existem vários papéis, várias atividades, e muitas vezes a gente não tem essa visão e gera um abismo enorme que nos distancia de todo o investimento que a gente faz para capturar e gerar lead, para tentar atrair clientes, e a gente não consegue fechar, né? A gente se frustra. E aí, dinheiro que vai pelo ralo, dentro de um contexto de empreendedorismo, que a gente não tem esse dinheiro sobrando, então a gente precisa ser muito sniper, muito smart nessa condição. Então, como que a gente deve especializar 4 funções de vendas dentro da nossa estrutura? Mas, Bruna, peraí só um pouquinho. Eu sou uma startup, eu não tenho time, eu tenho o eu-keep, né? Ou eu tenho poucas pessoas trabalhando comigo. Não tem problema. O importante é você ter a visão, né? Por mais que você tenha uma pessoa fazendo todos os papéis, você precisa ter essa visão que esses papéis e esses processos existem, né? Se você vai, obviamente, adequar isso para a tua estrutura, ok, mas cresça a sua estrutura, cresça o seu processo de venda tendo esse horizonte. É isso que eu quero passar aqui para vocês. Então, quando a gente fala de especializar um time de vendas, é super importante a gente ter esses papéis muito bem definidos. Porque normalmente, o que a gente faz? Cara, eu vou contratar um vendedorzão, um cara que conhece o mercado, que conhece de produto, vou botar o cara lá e o cara vai fechar todas as vendas, porque o cara é muito bom. Normalmente esse cara custa caro, né? Você não consegue contratar. Esse cara não faz prospecção, porque normalmente esses vendedores, assim, eu falo por mim mesma, eu sou vendedora e eu entendo o quanto eu, como vendedora, não tenho a capacidade, não tenho o perfil para fazer desenvolvimento de vendas. São chapéus completamente diferentes, são perfis completamente diferentes, e é importante você ter essa visão para você entender um pouco sobre o seu funil de vendas e entender o porquê talvez você não está conseguindo fechar a venda e ajustar um pouquinho esses botões. Então, é importante a gente especializar o nosso time de venda nessas 4 funções. Quais são essas funções? Função número 1 e função número 2. É a estrutura onde a gente tem o desenvolvimento da venda. Lembra que eu falei lá que a gente não pode pegar o lead e jogar para o time de venda, né, para o vendedor? A gente tem que fazer um processo anterior a esse, que é qualificar esse lead. Nem todo mundo que levanta a mão que tem interesse na sua empresa, ele vai assinar o contrato com você, né? Como eu falei, existe um processo difícil até a venda acontecer. E esse time aqui, ele é responsável por aquecer os tambores, para ele ter certeza que aquele cara que vai ir para o executivo de contas, para o teu vendedor, ele vai porque o cara quer fechar, é o cliente certo, é o perfil de cliente certo que você quer, ele está no mercado-alvo, ele tem um processo de compras, ele tem um processo decisório já estruturado, ele tem, né, enfim, ele tem a necessidade, ele tem ciência da necessidade. Então, esses caras aqui, eles vão fazer esse processo. Então, aqui a gente tem 2 papéis, né? Lembram lá, eu até deixei aqui os leads que a gente falou, né? Os tipos de leads. Então, vamos começar pelo lead rede, né? Ele vem lá daquele time
de marketing, que vai fazer um trabalho de SEO, que vai gerar lá conteúdo no blog, vai despertar interesse. E aí tem um cara lá que cadastrou o e-mail e pediu contato, digamos assim, ou enfim, não sei como é que é o seu processo, mas ele levantou a mão e disse assim, puta, eu quero falar com essa empresa, eu quero ter essa solução que essa startup oferta, faz muito sentido para o meu negócio. Quando esse cara vem, ele tem que ir para o time de inbound, né? Então, o qualifier, os caras que vão trabalhar aqui nessa estrutura, eles se dividem em dois. Inbound, representantes de inbound, e os representantes de outbound. O que essa galera aqui, eles fazem, tá? Eles são os caçadores. Eles são quem buscam sempre aumentar a base de leads. Consequentemente, eles devem ser aquelas pessoas que conhecem muito bem do produto, que eles têm uma boa habilidade de comunicação, e que eles têm que ser até um pouco mais agressivos quando necessário, para realmente entender se aquele cliente está interessado, não está, se ele está qualificado ou não está, né? Dentro de inbound vai vir lá aquele lead lá do website, do 0800, do time de marketing e tudo mais, é uma qualificação de entrada. O time de outbound, ele vai prospectar aquela lista, né? Ele vai pegar contas frias, clientes inativos, clientes que lá atrás demonstraram interesse e depois esfriou, não fechou negócio, né? Então, eles vão manter aqui possíveis clientes que talvez não estavam no momento, enfim. Então, eles vão fazer lá o cold call e tudo mais, aquele processinho que eu falei para vocês, tá? Dado que eu entendi quem são os qualifiers, eu entendi que o meu lead rede, ele tem que vir para esse cara de inbound, né? Que ele vai fazer esse receptivo. O lead alvo, ele é gerado pelo meu time de outbound, né? Que ele vai lá gerar e despertar essa necessidade. E depois disso, esse time de qualifiers, né? Que eles vão manter esses leads qualificados, eles vão passar para o time de closers. Então, ou para o profissional de closer, ou para o equipe que vai ter noção desses dois momentos. Olha, esse cara aqui, ele precisa ser qualificado, ele ainda não está no momento de fechamento, né? Deixa eu botar esse chapéu. E o closer, o que ele é? Ele é um profissional especialista em fazer os clientes fecharem contrato. Então, essa fase ela é bem complicada, ela requer muita técnica, muita dedicação. O closer ele deve entregar propostas irresistíveis e despertar o interesse dos clientes, né? O interesse não, despertar o desejo dos clientes em fechar aquela proposta. E esses caras aqui carregam uma meta e eles devem acompanhar o cliente até que aquele projeto, aquela decisão esteja no ar. O farmer, ele é o fazendeiro. Ele é aquele cara que é responsável por cuidar de quem já é cliente e manter esse cara super satisfeito, né? Então, ele tem que ter uma habilidade de relacionamento, enfim, tem que ter muita empatia, tem que ouvir reclamação, mas ele tem que deixar o cliente feliz. E é aqui que a gente tem lá o lead semente. Gente, é importante que a gente faça com que as vendas, dentro desse fluxo todo ali, elas sejam puxadas e não empurradas. A maioria dos vendedores, eles são muito cobrados por venda, muitas vezes eles são muito gerenciados pelo medo, né? E aí a gente tem um time de vendas que tenha essa cobrança, né? A gente acaba interferindo no comportamento do time de vendas. Toda a empatia entre o vendedor e o cliente dentro desse contexto, ela se perde. E a gente vê um vendedor no desespero, querendo vender, empurrando solução para cliente. E o cliente, ele percebe isso, né? E o cliente não está interessado se você tem meta para bater no teu funil de vendas. Ele não está querendo saber disso. Ele está preocupado em resolver os seus problemas. E muitas vezes os vendedores, no meio desse ciclo de vendas, eles perdem essa noção. Porque eles estão pressionados, porque eles querem empurrar a venda, porque eles precisam entregar a meta. Então, como que a gente consegue inverter um pouco esse fluxo e fazer com que as vendas sejam puxadas e não empurradas dentro desse processo? Então, é super importante a gente ter essa visão que aquele time de qualificação lá, né, que é o time de qualifier,
ele vai fazer o seu processo, ele tem que passar o bastão para o executivo de vendas. Então, isso já fica fluido. Por quê? Porque muitas vezes o teu time de closers, ou a pessoa que... ou o teu cliente, ele está no momento onde ele já está qualificado, esse cara quer fechar. Esse cara, a gente tem que acelerar ele para assinar. Ele já está consciente, ele já está qualificado, o processo de compra dele está redondo, o processo decisório dele está redondo. E a gente tem que fechar esse cara. Muitas vezes, o que acontece? Esse cara ainda não está vendo, sondando, talvez, quem sabe, um dia, né? Eu vou fechar com você. E aí a gente coloca um vendedor que quer fechar, quer bater meta, e esse cara não está nem qualificado ainda. Então, a gente tem que ter um processo fluido para esse cliente, um processo de qualificação, e quando esse cara, de fato, estiver muito qualificado, a gente vai passar para esse cara que vai realmente ter o sangue no olho e vai querer fechar. Então, existe um processo para isso, existe uma passagem de bastão que deve acontecer para isso, e a gente tem que ter essa noção, porque senão o cliente fica perdido no meio desse caminho, não está no momento certo de fechar, e o vendedor está enlouquecido para bater a meta, e a gente não tem essa visão, e vira uma loucura, a gente daqui a um pouco perde um cliente, colocando aí ele num timing errado, e é um cliente que talvez fecharia num futuro, num outro momento, se ele fosse bem desenvolvido e tratado dentro do funil. A velha escola de vendas, ela quer fechar negócio a qualquer custo. Então, aquele tipo de vendedor que vende avião andando, sabe? Vende pente para careca, aquela velha história, né? Então, essa é a velha guarda da venda, né? É importante que a gente tenha em mente que a gente não pode mais, dentro desse contexto de velha guarda, vender para clientes que não têm perfil, e tendencialmente a gente faz isso, esses vendedores da velha guarda, esse processo de venda anterior, ele é um processo que ele ignora duas etapas muito importantes, que é criar um plano de sucesso antes da gente fechar uma venda. Ou seja, a gente tem que definir o que é sucesso para aquele cliente, né? E a gente também esquece de acompanhar o sucesso do cliente após o fechamento da venda. Lembra lá do lead semente? Depois você, cara, não consegue isso. Então, deixa eu detalhar para vocês essas duas etapas que eu acho que elas são sempre esquecidas dentro de um processo de vendas. Então, normalmente, a gente esquece, são duas etapas bem importantes. Então, o plano de sucesso ela é uma visão resumida dos principais pontos que vão conduzir o cliente ao sucesso se ele comprar e aderir à tua solução, à tua tecnologia, à tua startup. Então, pode ser até um simples e-mail que você vai redigir e que você vai mandar para o cliente depois de uma reunião, depois de uma etapa. Então, com o plano de sucesso, quanto mais o cliente ele consegue ter a visão, ele consegue visualizar o seu próprio sucesso ao ler, né, o que vocês definiram juntos, mais rápido esse cliente vai querer fechar negócio com você. E ele vai puxar a venda. A sua venda não vai ser empurrada. E o sucesso contínuo é importante dentro da sua empresa, se você não tiver time para isso, mas se você tiver essa visão, ao menos, ou tiver uma pessoa fazendo isso, né, é uma função onde a gente tem uma pessoa dedicada para tornar os seus clientes bem-sucedidos, né, com o uso do seu produto. É muito fácil a gente transferir para o cliente a responsabilidade pelo sucesso do uso do nosso produto, né, quando a gente vende. E isso é um tiro no pé dentro de um funil de vendas, dentro de um processo de vendas, tá? Então é importante a gente ter essa visão. Outra coisa importante é que ao longo desse funil de vendas, de todos esses processos, a gente precisa chegar ao sim, né? A gente precisa fazer com que o cliente nos diga sim. E como que a gente faz isso? A gente vê muito, aqui eu botei visita, né? Hoje seriam videocalls, enfim, mas toda a interação que a gente tem com o cliente, quando a gente vai para frente de um cliente, aqui representado numa visita, mas sempre que a gente vai falar com o cliente, a gente tem que, antes de falar com esse cliente, a gente tem que saber, né? Primeiro, bom, o que eu já sei sobre esse cara, né? Sobre esse cliente? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso ir para essa interação? O que eu quero conhecer além do que eu já sei? Além disso, qual que é o meu objetivo ao final desta interação com esse cliente? O
Que resultado que eu espero ao final disso, né? E o que eu quero ao final dessa interação de próximo passo construir? Então, eu preciso ter pelo menos isso bem definido antes de eu interagir com o cliente, porque senão eu não faço esse cliente andar dentro do meu funil de vendas, seja lá qual for o meu funil de vendas, o tipo de lead, a minha estrutura comercial, tá? Além disso, ao longo das minhas interações com o cliente, é super importante que eu peça para ele e valide o grau de interesse desse cliente para comigo. Eu faço isso pedindo micro compromissos, que podem ser tempo, ou seja, eu posso pedir tempo para ele. A maioria das pessoas hoje, elas relutam em dar tempo, né? Uma reunião de 1 hora, de meia hora, é super difícil remarcar a reunião com o cara, de conseguir falar com ele de novo, né? É difícil fazer com que esse cliente encontre com você. Então, você pedir esses micro compromissos de tempo para o cliente, você valida se esse cara está realmente interessado. Esse cara, ao final da nossa reunião, ele já marcou a próxima reunião, ele já respondeu o meu e-mail, né? Ação, a gente precisa que os compradores eles forneçam informações para a gente, por exemplo, né? Eu preciso que esse cara me apresente outras pessoas dentro da empresa, eu preciso que ele me apresente para outros prospects, eu preciso que ele me forneça informações, que me mostre as suas instalações, que me fale sobre o seu negócio. Então, isso também é uma forma de eu validar que esse cara está comprometido comigo em algumas ações que ele faz ao longo do processo de venda, ao longo dessa interação dentro do funil. E é importante que a gente sempre peça um próximo passo. A gente nunca pode fechar uma interação com o cliente sem pedir um próximo passo. Peça, você precisa pedir o próximo passo. Você precisa ter confiança sem hesitar. Pedir o próximo passo, você consegue revelar dentro disso se o comprador está realmente engajado, né? Quando eles postergam algum compromisso, eles desprezam algumas tentativas de próximo passo, né? Daquele, me liga depois, né? Você consegue obter uma imagem bem clara se esse cara vai avançar ou não quando você pede o próximo passo, tá? E além de fazer, de você conduzir esse cara em diante. Outra coisa importante, os clientes precisam merecer uma proposta comercial. Se a sua equipe é daquelas, né, ou se o seu vendedor, ou se você, né, com chapéu de vendas, fica espalhando proposta aí como se fosse panfleto no sinal, você não está fazendo um bom trabalho, tá? Se você não está fechando pelo menos 50% de todas as propostas que são enviadas, é porque está muito fácil receber proposta do teu time comercial ou da tua empresa. Então, não mande proposta até descobrir se aquele cliente ele realmente deseja isso. Se esse cliente recusar essa abordagem, né? Ou seja, aquele cara que diz assim, não, me manda a proposta aí e depois eu vou ver, né? Me manda a proposta aí que eu quero saber o preço antes, né? Enfim, ou alguma coisa nesse sentido, é porque provavelmente esse cara não está qualificado, você talvez tenha que validar se o processo de compra dele já existe, se o processo decisório dele já existe, né? Você valida aqueles micro compromissos, esse cara fez várias reuniões contigo, te mandou informações, está engajado, não está, esse cara merece proposta. Se esse cara não está fazendo isso, esse cara não merece proposta, você não tem que mandar proposta para esse cara. E aí, quais são os problemas possíveis, né? Para que você consiga tratar isso, né? Ou esse cliente, ele não seria um bom cliente, ele não é um cliente com perfil ideal, ou ele não vai fechar isso agora, né? Ele está só tomando o seu tempo e perdendo o tempo dele. Ou você não conseguiu mostrar o valor da sua solução para ele, o valor da sua tecnologia, da sua empresa, do seu produto, para resolver aquela dor e aquela necessidade daquele cliente, tá? E aí eu sugiro que você volte o processo comercial e refaça essa etapa antes de mandar a proposta para esse cara. Outra coisa importante, final, já estou terminando meu discurso, que é importante a gente também ter noção dentro do processo de venda, dentro do funil de venda, que é o momento onde a gente vai para o acordo, né? Lá já aconteceu, eu já fiz lá o meu lead, já tratei o meu lead, já qualifiquei o meu lead,
o meu vendedor já foi lá, já foi para a reunião, já se preparou para a reunião, já pediu os microcompromissos, né? Já pediu o próximo passo, fez o plano de sucesso lá com o cliente, já rolou tudo isso e a gente foi para o acordo, né? A gente vai lá para aquela negociação dentro do meu funil de vendas, ou seja, eu estou lá no finalzinho do funil de vendas, né? O que é importante a gente ter essa visão para a gente conseguir fazer o fechamento de uma venda dentro desse funil. Então, aqui eu vou falar do BATNA, que eu particularmente falo ele em todas as minhas mentorias de venda, eu adoro falar sobre isso, porque ele se encaixa muito bem dentro do tema funil, porque é uma etapa importante do funil, que é a etapa que a gente vai negociar, mas dentro de vários outros universos é importante a gente entender o BATNA. O que é o BATNA? É a melhor alternativa para um acordo negociado. O que é isso, Bruna? Pelo amor de Deus, não entendi nada, tá? Vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? O BATNA, ele é assim, ó, dentro do contexto de uma negociação, a gente tem que produzir um resultado, né? Então, para a gente produzir um resultado, a gente tem que negociar, certo? E aquela velha história, não é o que eu ganho se eu fechar um negócio com você. É o que eu perco se eu não fechar esse negócio com você. Você precisa ter isso em mente, você precisa treinar o seu cliente com relação a isso. Você precisa ter essa visão quando você vai fechar uma venda lá no finzinho do funil de marketing, né? Você já fez todo o processo, agora é a hora de fechar o negócio. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Imaginem uma família que ela quer vender uma casa. Quando essa família ela vai vender a casa, ela pensa assim, ó, por menos de X mil reais, eu não vendo a minha casa, né? Quem nunca? Mas o pensamento correto não é esse. O pensamento correto é quanto eu vou conseguir se eu não fechar essa venda. Ou seja, quanto que eu consigo de dinheiro se eu não fechar essa venda. Então, por exemplo, se eu não fechar a venda da casa, eu vou alugar a casa. Se eu não fechar a venda da casa, eu vou aproveitar o pátio da casa e vou fazer um estacionamento no terreno. Se eu fizer uma dessas duas coisas, quanto que eu ganho? Ou seja, né? Se eu não vender a casa, quanto de dinheiro eu consigo ter com isso? Legal. Aí, vou dar um exemplo bem com números para a gente evidenciar isso. Eu não vendo a casa, né? Digamos, por menos de 300 mil reais. Foi o que você pensou lá com a sua família. Mas se eu alugar a casa, eu consigo 250 mil reais. Em contrapartida, eu recebi uma oferta de um cara que quer comprar minha casa por 270 mil reais. Aí você pensa agora, e aí? Eu fecho negócio ou não fecho negócio? Não, mas 300 mil eu não vendo por menos que isso. Então você vai dizer assim, não, eu não vendo a casa. Mas se você não fechar por 270, você vai conseguir só 250 mil. Então, gente, o que é importante a gente ter a visão para a gente fechar uma venda lá no final do funil de vendas? A gente precisa ter a visão a gente precisa ter a noção qual que é o BATNA nesse negócio, qual que é o melhor cenário para a gente conseguir fechar um acordo, né? Então, o pior cenário, né, para quem está vendendo é 250 mil, né? O cenário desejado é 300 mil. Agora, quem está comprando, né, ele também vai ter o seu cenário desejado, que vai ser menos de 250, provavelmente, e o pior cenário dele vai ser menos que 300, que é o que você quer. Existe uma zona que é possível fechar negócio. Então, essa zona, os 270 mil, é um baita negócio, você tem que fechar. Então, você tem que ter essa visão, quando você está negociando com o seu cliente para fechar a venda lá no finalzinho do funil de marketing, qual que é essa lacuna dentro da parte financeira de negociação para você conseguir um acordo e não perder o negócio depois que você fez todo o funil de vendas, na hora que o cara está com a caneta na mão, em função de que você estava batendo o pé, porque você não venderia a sua casa por menos de 300 mil reais, sendo que você conseguiria no mínimo, no máximo 250 se você não vendesse a casa. Então, 270 é um baita negócio, você deveria
fechar contrato com esse cara e fazer a venda da casa. Isso acontece também nas vendas dentro do contexto do mundo de negócios e de negociações dentro do processo de funil de vendas lá no finalzinho, no acordo. Gente, é isso. Eu agradeço. Estou fechando aí até, acho que 5 minutinhos a mais. Espero não ter atrasado. Mas vou deixar aberto aí para o restante da condução, para perguntas. De novo, só reforçando, eu quero conhecer mais vocês. Aqui está um link de uma pesquisa que eu gostaria que vocês respondessem para eu conhecer um pouquinho mais da trajetória de vocês. E eu vou divulgar no meu LinkedIn um sorteio de 1 hora de mentoria exclusiva comigo para uma das pessoas ou uma das startups aí que deixar o e-mail lá e responder a pesquisa para a gente fazer um bate-papo sobre vendas bem específico e bem direcional. Beleza, gente? Se quiserem, divulguem o link. Eu vou ficar super feliz em conhecer mais sobre vocês. Obrigada. Obrigado, Bruna. Foi super bacana. Eu anotei bastante coisa aqui. Eu vou assistir de novo o seu talk, porque realmente é bem legal. Valeu pelo compartilhamento. Pessoal, alguém tem perguntas para fazer? Microfone aberto, por favor. A gente não recebeu no chat, mas se alguém quiser falar agora, eu dou um minutinho, senão eu tenho algumas perguntas para fazer para a Bruna aqui. Fica à vontade. Boa noite, tudo bem? É o Léo, Leonardo. Fala, Léo. Vamos lá. Tudo bem? Primeiro eu queria agradecer vocês, agradecer a Bruna, foi muito bacana, acompanhei a palestra dela toda, né? E achei bem legal. Eu queria que ela fizesse algum comentário, num dado momento da palestra, aí ela falou sobre uma pessoa desempenhar os diversos papéis, né? E isso é o que a gente mais vê nas empresas começando, nas startups principalmente, e também em algumas empresas já estabelecidas aí, pequenas, né? Que a gente faz um trabalho com eles também. É um pouco difícil, né? Você conseguir uma pessoa, principalmente nas pequenas empresas, uma pessoa capaz de desenvolver os 3 papéis simultaneamente, né? Uma ou duas, existe uma quantidade muito grande de empresas que tem 2, 3 pessoas, no máximo, responsáveis pela área comercial, tá? Que ficam lá ligando, tem um call center, tem um 0800, entendeu? É um pouco difícil separar os papéis no oba-oba, no dia a dia, principalmente para empresas que não vendem projetos, como projetos de TI, tipo SaaS, mas vendem produtos, tá? É uma realidade um pouco diferente. Eu gostaria de que ela fizesse algum comentário a respeito disso. Legal, Leonardo. Baita pergunta, muito legal. Eu sei o quanto é difícil e, assim, vou te falar, eu já estive em empresas grandes, muito grandes, que não tinham esses papéis estruturados e bem definidos. E aí, o que acontece? A gente estica o tempo para fechar o negócio. A gente estica o nosso prazo de fechamento. O nosso ciclo de venda fica mais longo quando a gente não executa esse processo. Fecha a venda, fecha negócio, fecha. Não vou te dizer que você não vai fechar negócio se você não tiver esse processo. Mas o que é importante? É importante você ter a visão. Porque muitas vezes, mesmo com um time pequeno, como você citou ali, 2, 3 pessoas, se você tiver essa visão, você vai conseguir entender e dizer assim, cara, eu não vou gastar tempo do meu time pequenininho aqui enxuto com esse lead que esse cara não está qualificado. Ele não está no tempo de fechar, né? Então, você precisa ter essa visão. Ou você vai dedicar tempo para qualificar ele, né? E para desenvolver esse cara, que muitas vezes você faz, mas você não faz ele com a visão. Então, se você executar ele com a visão, o que vai acontecer? Você vai ter lá o processo de qualificação e você vai entender que aquele cliente, dentro do seu funil de vendas, ele está na etapa de qualificação, né? E depois que você... e aí você tem que executar coisas diferentes nessa etapa de qualificação. Você tem que mandar informação sobre o seu produto, você tem que falar, né, falar sobre as vantagens do seu produto. Você vai lá, nesse momento de qualificação, você vai instigar e vai mostrar para esse cara o quão incrível realmente é e o que ele está perdendo em não fechar o negócio com você ou não comprar o seu produto e tudo mais. Então, mas posso interromper um pouquinho? Claro, por favor. Que esses papéis, eles não são... Quando você está falando de determinado tipo de produto, que é um serviço, um sistema de TI, é uma coisa. Quando você está falando de mercadoria, é diferente. São coisas de prateleira, por exemplo. Tá? Então, se você faz umas vendas, por exemplo, business to business, de um material elétrico ou material de linha automotiva, o que seja que for, tá?
a equipe é muito curta, a cobertura é muito curta, e cada ligação que pinga ali, ou cada prospecção que eles fazem também ativa, a mesma pessoa faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas pingou o contato ali, ele quer fechar, ele não tem outra oportunidade, entendeu? Então fica difícil entender conseguir criar um ambiente, condições de empresas desse tipo, você montar essa estrutura dessa forma muito bem explicada por você, muito organizada, que eu defendo também. Mas uma coisa é eu defender isso, outra coisa é eu conseguir, tá, fazer com que o meu mentorado, ou quando estou fazendo consultoria também, que ele consiga, que ele se convença e que ele invista para poder montar essa equipe, porque ele sempre vai ter o resultado posterior a esse investimento, entendeu? E hoje o cobertor está curto demais, está difícil. Então, eu fico uma situação meio difícil de Mas, trabalhar. Leonardo, como você mesmo falou, se o cara já está ligando e está querendo fechar, você não tem esse problema, né? Então, assim, se você tem um contexto onde o cliente está batendo na sua porta e está dizendo assim, puta, eu quero fechar, e vamos embora, entendeu? Sim, tudo bem, mas são poucos perto do que poderia ser. Eu tô falando com você e estou projetando aqui uma empresa que é uma empresa que eu estou trabalhando hoje, inclusive, né? Com eles. E eles têm um potencial muito maior, tá? Só que não consegue explorar esse potencial por essa dificuldade, né? Aquilo que você falou num dado momento eu achei incrível, que essa experiência eu vivi. Não, contrata aquele vendedor que é o cara experiente do mercado e tal, e o cara vem e custa uma nota e põe o cara lá e o cara fica 6 meses, 1 ano e ele tem que ir embora, porque não funciona, não roda. Isso é real, isso acontece mesmo, tá? Sim. Isso acontece mesmo. Mas o argumento para conseguir organizar, apesar de toda a lógica, essa explicação tua, essa aula tua, por exemplo, eu vou passar para pessoas verem essa aula com toda certeza, tá? E eles vão gostar, mas eu não conseguia, tá difícil para conseguir ligar a chavinha do empresário, do empreendedor, claro, para ele investir, né? Para ele investir e dar um pouco mais de corpo, né? Porque os papéis ele entende, mas o que acontece normalmente é que ele sobrecarrega uma pessoa que também nem sempre é tão qualificada, é capaz de fazer todos esses papéis com tamanha desenvoltura, né? Mas é uma dificuldade. É muito legal todo esse quadro que você mostrou, mas não é fácil a implantação disso, não. Não, tá? Não é fácil. De fato, não é, Leonardo. Sua leitura é perfeita, tá? Não é nada fácil. E vou te falar, você não consegue fazer isso da noite para o dia. E como eu te falei, existem empresas grandes, muito grandes, com muito dinheiro, com muita estrutura, com muito time que não fazem, tá? Eu sei disso, eu já estive em empresas grandes. Eu vivi isso também. Então, assim, o que eu queria te dizer? Dependendo do contexto, da estrutura da empresa, o tipo de lead ele vai funcionar melhor. Dependendo da empresa, da estrutura da empresa, do produto e do momento que essa empresa está, né? É importante a gente talvez ter um inbound somente e não trabalhar o outbound, ou talvez é importante a gente focar no outbound, né? Então depende muito, cara. Não tem assim, isso aqui é uma teoria, né? Que a gente tem que ter uma leitura do contexto para a gente poder pegar essa teoria e entender, puta, para esse cara aqui, o que faz mais sentido nesse momento é a gente focar nessa etapa e não necessariamente no processo como um todo. Isso, mas eu acho exatamente. Pessoal, desculpa interromper só um pouquinho, ver se mais alguém tem uma pergunta que a gente precisa encerrar dentro de 1 minuto. Tá bom. Desculpa, muito Leonardo. Obrigado. Mesmo. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado. Se mais alguém quer aproveitar o microfone... A Letícia levantou a mão. Eu queria aproveitar antes da Letícia perguntar, todo mundo dá um sorrisinho rapidinho para eu tirar uma foto aqui. Quem tiver aí, pessoal, abre a câmera. Abre a câmera e dá um sorrisinho, ó. A galera aí. Letícia, Eduardo, Léo. Beleza, peraí, sorriso. 1, 2, 3. Aí. E boa. Vamos lá. Legal. A minha é super simples, minha dúvida. É o seguinte, você falou de qualificar os embaldes, né? Quais são as essenciais, as práticas essenciais que você considera para qualificar o embalde? Porque visto que ele já vem de webinar, já vem de live, já vem de alguns certos conteúdos, né? Legal.
Tem algumas questões. Primeiro, você tem que entender se esse cara, ele é o perfil de cliente ideal para o teu negócio, né? Então, você tem que ter ali um mercado-alvo e você tem que ter muito claro quem é o teu perfil de cliente ideal. Esse é o primeiro ponto. E aí, como é que você faz isso, né? Ver o segmento da empresa, ver se você está falando com a pessoa certa, se é o decisor, se ele é um influenciador, né? Se ele é só um iniciador, um cara, ou se ele é o comprador. Enfim, você tem que identificar com quem você está falando e se aquela empresa com que você está falando, ela é a empresa ideal aí para fechar negócio contigo. Além disso, existem várias outras coisas que você tem que validar ao longo desse processo. Esse processo não acontece em uma ligação, em um e-mail, ele acontece em várias etapas, mas você tem que validar se esse cara ele tem autoridade, né? Se esse cara ele tem budget, se ele já tem dinheiro direcionado para essa compra, né? Você tem que entender se esse cara vai fazer essa compra no curto prazo, no longo prazo, se ele está só sondando, se ele se ele já tem a necessidade, né? Então, assim, você tem que validar a necessidade. Esse cara já tem noção da necessidade total, ele está só pensando sobre, isso ainda não é muito valoroso para ele dentro da empresa, enfim. Então, é importante você validar a autoridade, o perfil de cliente ideal, budget é super importante, e timing, né? É super importante você validar. Então, são pontos importantes que esse time, né, ou essa pessoa, ou essa etapa no teu processo comercial, que pode ser executado por uma pessoa só, enfim, mas né, dentro dessa etapa, ela tem que validar minimamente esses pontos. E esses pontos validados, né, essa pessoa, esse executivo, esse representante de vendas, vai dizer, olha, eu validei todos os pontos, estão todos checados, ele vai passar esse lead daí lá para o closer, né? Que vai, olha, beleza, esse cara tá quente, né? Eu tô falando com o cara certo, esse cara já tem budget, ele tem noção da necessidade e a timeline dele é curta, ele vai fechar num curto prazo, né? Ele quer fechar isso rápido e tudo mais. Aí eu passo para o time de venda de closers. Valeu, Bruna. Beleza, Letícia? A gente segue em contato, a Bruna compartilhou o contato do LinkedIn com todo mundo, gente, vamos fazer isso aqui só um primeiro papo. Agora eu convido todo mundo a seguir para o nosso painel, colocamos o link aí no YouTube, do YouTube no chat. Agradeço pelo papo, vai estar disponível para todos poderem assistir novamente e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Isso aí, agora bora lá para o outro link, né? Bora lá para a sala principal. Boa noite, pessoal.